Bom, pessoal, agora que a gente já tem a nossa tabela de frequências, eu vou explicar para vocês o que é o histograma. O que é o histograma? A gente já tem ele aqui pronto. Ele é esse gráfico aqui, que tem as frequências aqui da nossa tabela. Tá? Então, eu vou ter aqui, nesse caso, eu tenho as frequências absolutas aqui em cada barra. Tá? Aqui no eixo horizontal, a gente tem as classes. Ó. Eu tenho do 141 até o 151, que é a primeira classe aqui. Depois, do 151 até o 161, que é a segunda classe, do 161 até 171 e assim por diante. Então, todas as classes, como elas têm o mesmo tamanho aqui, elas vão fornecer para essas barras a mesma largura. Se aqui eu trabalhasse com classes de tamanhos diferentes, né, se eu tenho uma amostra lá que tem muitos valores, muitas classes e algumas classes são muito densas, né, tem muitos valores aqui, a gente precisar dividir em intervalos menores, a gente compensa isso aqui no histograma fazendo também proporcional aqui o tamanho do intervalo, tá? Mas nesse caso, como a gente usou lá a regra de Sturges, a gente não precisa se preocupar com isso porque todas as classes têm o mesmo tamanho. Então aqui vai estar dividido sempre nos mesmos espaços. No eixo vertical, a gente tem as frequências, tá? E aí aqui a gente vai ter alguns casos que a gente pode estar trabalhando nesse histograma. Nesse caso, a gente está trabalhando com a frequência absoluta. Então reparem que o maior valor que eu tenho aqui é 27. Por isso que o meu eixo vertical vai até 30, porque o maior valor não vai passar de 30, beleza? Então é uma coisa que vocês precisam se atentar aí quando forem construir um histograma. O eixo vertical ele precisa contemplar todos os valores das frequências aqui. Só que nem sempre o histograma ele vai aparecer aqui com a frequência absoluta, tá? Ele pode aparecer também com a frequência relativa, beleza? Então, no caso da frequência relativa, nesse caso aqui seria 30% aqui, né? 25%, aqui seria 20% e assim por diante, 15%, 10%, tudo estaria em porcentagem aqui, beleza? E eu ainda posso ter também um histograma normalizado. O que é um histograma normalizado? É um histograma para que essas áreas somadas deem 1. Então aqui se eu fizer a multiplicação aqui, ó, a base é 10, aqui é 7, então vai dar 70. Aqui a base também é 10 vezes 14, vai dar 140. Então eu estou sempre multiplicando base vezes altura para achar as áreas dessas barras aqui, certo? Quando eu somar todas as áreas aqui, ó, vou ter, aqui é tudo 10, né? Então eu vou ter 250 mais 270, 140, 110, 10 e 10. Quando eu somar tudo isso, vai dar 1000. Então a nossa área está dando 1000, né? Só que ela tem que dar 1 se eu quiser um histograma normalizado, certo? Então, para normalizar, eu divido por essa soma. E aí cada valor aqui vai ser dividido por 1000. Então, posso ter esses tipos de histograma aí. Bom, gente, a próxima forma de representar esses dados também é pelo polígono de frequência. Como que funciona o polígono de frequência? A gente vai ter também aqui o histograma pronto para auxiliar a gente. E aí, o que a gente faz? No ponto médio aqui de cada uma das barras, né, no ponto médio do nosso intervalo aqui da nossa classe, a gente vai marcar um pontinho na altura da frequência. A gente marca lá um pontinho no ponto médio de cada uma das frequências. E depois a gente liga esses pontinhos por um polígono. Então a gente começa aqui na origem, liga para o primeiro pontinho, liga para o próximo, liga para o próximo, liga para o próximo e vai fazendo isso até chegar no último aqui, onde a gente liga também no zero no final da barra, tá? Então, se eu tirar essas barrinhas aqui, deixar só os eixos, a gente vai ter o que a gente chama de polígono de frequência, beleza? Então, reparem o seguinte, a gente tinha lá o hall, né? A gente viu o hall, a gente viu o diagrama de ramos e folhas, que ajuda a construir o hall. Depois a gente viu a tabela de frequências, que tendo o hall fica bem facinho de construir ela, certo? Tendo a tabela de frequências, a gente viu o histograma e, por fim, a gente viu o polígono de frequências, que, tendo o histograma, é bem fácil de ser construído também. Opa, faltou um aqui, liga até o zero lá, certo? No próximo vídeo a gente vê como fazer o resumo dos 5 números e também como fazer o box plot.